Hoje a gente vai, então, avançar no capítulo 10, irmãos de Hebreus. Vamos lá. A gente vai chegando pertinho do final, né? Eu não costumo marcar quanto tempo, mas eu sei que faz... Nós já estamos aqui há vários meses estudando Hebreus. Todo mundo que você põe a fazer isso passa tempo, ainda que a gente, depois de um começo um pouquinho mais demorado, né? mais aprofundado em alguns versículos, a gente tem deslanchado, para não ficar um estudo também tão cansativo, né? Mas a gente chega agora na parte mais prática, como eu falei nos últimos estudos. Agora, definitivamente, a partir do versículo 19, ele passa a fazer uma aplicação daquela parte teológica que a gente viu até agora. Tudo que ele vai falar agora é em função disso. Cristo cumpriu, né? Ele é superior a tudo porque ele é o cumprimento de tudo. Moisés foi um grande profeta? Foi. Mas Moisés não cumpriu a obra necessária, né, para a redenção humana. Moisés não era Deus. Moisés era um homem, servo de Deus, imperfeito, pelo qual Deus deu a lei. A lei, por sua vez, também não era perfeita, porque ela esbarrava na capacidade do homem de cumprir a lei para que ele tivesse os méritos necessários para ser salvo. Como isso é impossível, uma vez que nós estamos no pecado, a lei de Deus, que é perfeita, boa, justa, se torna imperfeita na aplicabilidade, incapaz de salvar. Assim, os anjos, como seres espirituais, num certo sentido, superiores a nós, também são incompletos, são imperfeitos, porque, na verdade, Deus criou eles para atuarem em nosso favor, mas eles também não podem salvar. Então, nós vamos vendo toda a imperfeição. Dentro da lei, principalmente nos últimos capítulos aqui, o papel sacerdotal é a ênfase. Ele enfatiza o sacerdócio, ele enfatiza o sangue, a necessidade de derramamento de sangue. Tudo que era feito na lei, sempre apontando para alguma coisa mais perfeita do que eles. Então, sempre apontando para Cristo, para o Senhor Jesus e a sua obra. Então, notem que o versículo 19, ele diz, tendo, pois. Nós vamos analisar algumas palavras aqui desse trecho, nós vamos pegar do versículo 19 hoje até o 24. Nosso propósito é esse, tá? Mas tem várias palavras aqui que são importantes para a gente entender todo o propósito da carta, na verdade, tá? Porque tudo que ele ensinou de doutrina não é só para, como a gente diz, encher linguiça. Tem um sentido prático. Tudo que ele mostrou aqui glorifica a Deus, sim, mas, como a gente sempre diz, toda doutrina tem uma consequência prática para nós. O reconhecimento da grandeza de Deus, da soberania dele, da glória dele, tem consequências para nós. A nossa compreensão real, e é o que falta em muita gente, a nossa compreensão
da pessoa e obra de Jesus Cristo é que faz com que muita gente ande no erro. O grande erro dentro do judaísmo, por exemplo, é não compreender, não admitir o papel messiânico de verdade. Eles têm uma ideia totalmente deturpada. Sendo que a Bíblia revela que o grande papel do Messias é redimir um povo. Eles pensam só no aspecto de reinar, mas sobre quem ele vai reinar? A resposta é: ele vai reinar sobre o seu povo. E quem é o seu povo? Aqueles que creem nele, que o seguem, aqueles por quem ele morreu, aqueles que foram lavados, purificados, perdoados pelo sangue do Cordeiro, que é o Messias. Amém? É isso. Então, quando ele diz aqui esse pois, tá? Tendo pois, irmãos, esse pois é uma expressão que determina uma consequência daquilo que é dito. Olha, nós vimos, Cristo é o nosso verdadeiro sacerdote. É Ele quem cumpre a obra. Sendo assim, então, é isso que quer dizer esse tendo, pois. Sendo assim, então, irmãos, tenhamos ousadia para entrar no santuário. Tá? Versículo 19 aí. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, são esses aqui os versículos que a gente vai meditar hoje. Então, nós temos aqui uma consequência e a aplicabilidade daquilo que nós vemos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que cumpre o papel. Vamos lembrar qual era o papel do sacerdote: representar o povo diante de Deus, certo? Aquele cerimonial dentro da lei. Somos sacerdote, uma vez ao ano, cumpria um sacrifício que implicava, primeiro, num sacrifício em oferta pelos próprios pecados, para que primeiro ele fosse purificado, para que ele se apresentasse puro, e aí ele praticava um sacrifício também de um cordeiro em favor do povo. E ele aspergia o sangue sobre o povo, e depois esse mesmo sangue ele entrava no santuário, no lugar santíssimo, que era reservado só a ele, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano, ou seja, nessa ocasião. Então ele cerimonialmente entrava na presença de Deus, não sem sangue, como diz a Bíblia, né? Como diz aqui em Hebreus, nunca ele poderia entrar lá sem o sangue, porque é por meio do sangue que ele poderia demonstrar a Deus que ele se fazia digno de estar ali. Ou seja, era a prova quando ele entrava ali e aspergia o sangue no propiciatório, era a demonstração, a prova de que havia sido feito um sacrifício para ele poder estar ali. Tá certo? Então, tudo isso era representativo do que o papel do sacerdote significava.
aquele sacerdote entrava lá representando o povo. Então ele diz, o verdadeiro sacerdote que entra na presença do Pai, na presença de Deus, representando a nós, não com sangue de terceiros, mas com o seu próprio sangue, é Jesus. Ele é o Messias. Então essa é a grande obra do Messias, do Cristo. Mas aqui a gente encontra uma coisa interessante, porque até aqui se falou de sacerdotes entrando na presença de Deus e de Cristo como o sumo sacerdote que adentrou de uma vez por todas o santuário. Mas nós podemos perceber nesse versículo 19 que ele fala uma coisa um pouquinho diferente. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No versículo 22 ele diz, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Então, a pergunta é, ele está falando aqui de quem entrar agora no santuário? Nós. Né? Então, até a lei só se falava do sumo sacerdote. Ninguém mais poderia entrar. Nem outro sacerdote poderia. Tá certo? Não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote, era o principal. Só ele podia fazer isso. E mesmo assim, depois de seguir todas as instruções. Tá? Também até ali, na verdade, só Jesus é quem poderia entrar na presença do Pai para nos representar. Mas agora, ele fala de que nós temos acesso. Essa palavra ousadia aqui, né, o significado dela é tendo liberdade agora. Agora nós podemos fazer. Só para ilustrar um pouquinho a coisa aqui, você já recebeu alguma visita na sua casa, hospedou alguém? E a pessoa chegou na sua casa, vai lá, abre a geladeira, vai fuçar lá se tem alguma coisa boa, né? Abre as gavetas. Já teve alguém assim? Eu espero que não, né? A gente tem um certo... deve ter um citocômetro, né? Como nossos limites. Eu estou visitando alguém, eu só faço aquilo que me é dado a liberdade. Certo? Geralmente as pessoas não fazem isso deliberadamente. Agora, dependendo de quem é a pessoa, você tem uma certa liberdade, você mesmo fala, olha, né, se você tiver vontade de comer alguma coisa, pode abrir, na geladeira tem isso, tem aquilo, né? Aí já tiveram essa situação? Te dão liberdade. Então, aí você tem a ousadia, né, para fazer aquilo. Te foi dada essa liberdade. Eu lembro sempre de uma família lá da igreja de Bauru, né, que uma vez nós passamos lá para visitar. Ficamos para o culto à noite. Aí, dali, os irmãos levaram a gente para a casa deles, onde a gente ia dormir. Chegou lá, mostraram como é que estava tudo e, bom, podem ficar à vontade. Eles foram para outro lugar, acho que na casa dos pais de um deles, né, do casal, mas deixaram tudo, olha, né, tem, naquela época era, acho que DVD, ou ainda, como é que era antes? Fita VHF, né?
Eu sei que deu liberdade. Se quiser assistir alguma coisa, tem aqui, tem livros, né? A mesa já estava com as canecas ali postas para o café da manhã. Ó, na geladeira tem isso. Pode ficar à vontade. A gente ficou até constrangido, né? Por tanta liberdade que deram. Estava tudo ali à nossa disposição. Pode usar, pode fazer. Foi dada essa liberdade para nós. Então, nós poderíamos ter ousadia, não seria assim, ser intrometidos, né? Ou abusados, nós termos feito qualquer dessas coisas, uma vez que eles deram essa liberdade para nós. O que está dizendo o texto aqui é que nos foi dada essa liberdade de nós entrarmos no santuário agora, na presença de Deus. Amém? Por meio de Cristo, irmãos, ou por causa dele, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso. Então é onde se fala que Deus nos deu a condição de sacerdócio. Nós temos um mediador, um único mediador, que é Cristo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos um único mediador. Mas através dele, ele nos deu o sacerdócio. Então, o que quer dizer isso? Aquilo que impedia o nosso livre acesso, nós precisávamos ter um representante para intermediar, não existe mais. Nós devemos sentir, por meio de Cristo, eu tenho esse acesso direto agora ao Pai. Então, onde Jesus nos ensina a orar ao Pai, em nome dele. Por quê? É por intercessão, por mediação de Cristo. Mas quando nos é ensinado aquela oração do Pai Nosso, uma oração modelo, Jesus está ensinando que nós podemos adentrar diretamente na presença do Pai, na presença de Deus. Nós temos esse livre acesso. Antes existia o pecado que impedia isso. Para os judeus, cerimonialmente, eles não tinham acesso ao santuário. Eles necessitavam que o sacerdote representasse eles, cada um deles, porque com isso Deus queria mostrar para eles a necessidade da vinda de Cristo e do cumprimento definitivo da obra sacerdotal dele. Uma vez que isso foi cumprido, nós, pela fé no sangue de Jesus, no poder que ele tem, nós passamos a ter esse acesso a Deus. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, em Hebreus, que nós temos essa ousadia, essa liberdade, esse livre acesso agora para entrar no santuário, falar direto com Deus. Não é necessário um sacerdote. Mas, não, nós temos um único sacerdote, é Cristo. Não existe na Igreja de Jesus Cristo um outro sacerdote, certo? Alguns líderes religiosos, são nomeados sacerdotes. Mas notem, um pastor não é um sacerdote. O pastor não representa você. Eu não represento você diante de Deus. Cada um de nós tem livre acesso ao Pai. Amém? E da mesma forma, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ok? O pastor, o líder na igreja, um líder espiritual, ele é colocado com uma função de cuidar, de apacentar o rebanho, de alimentar, de ajudar, através da pregação da palavra, do aconselhamento.
Mas ele não tem esse papel de ser o representante. Nós não precisamos disso, não. Não existe isso na Bíblia, no Novo Testamento. Tinha no Velho Testamento o sacerdote. Mas isso foi mudado. Então, essa transposição de pegar para um líder religioso é um engano que tem muito no meio evangélico mesmo, tá? A ideia de pegar o líder é o nosso sacerdote, é o nosso representante. Não é. Isso é antibíblico. É contrário aos ensinos do Novo Testamento. Jesus veio para cumprir isso e ele eliminou o papel sacerdotal. Não existem sacerdotes na Igreja de Cristo. O sacerdote é só um, é ele. Então, quando ele diz aqui também, nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. É bom que fique claro isso. O que quer dizer é pelo sangue de Jesus? Ele está fazendo uma alusão ao sangue dos cordeiros, que era o meio pelo qual o sacerdote podia entrar na presença de Deus ali no santuário, no Santo dos Santos, né? No tabernáculo. Mas, quando nós falamos do sangue de Jesus, nós mencionamos isso alguns estudos atrás. A palavra sangue, ela é sempre representativa de... Vocês lembram? Quando a gente fala de derramar sangue, o que isso quer dizer? Se você fala, olha, teve uma chacina, né? Houve um grande derramamento de sangue, sei lá, uma guerra, uma chacina, você entende que houve uma grande mortandade. Muitas pessoas foram mortas ali, certo? Derramar sangue implica em morte. Então, quando ele fala aqui pelo sangue de Jesus, quer dizer, pela nossa fé, não só um entendimento, mas por meio da nossa fé de que a morte de Jesus satisfez diante de Deus a necessidade para a justificação dos nossos pecados. Ele pagou a culpa. Então, é aquilo que o Evangelho revela. Quem tem livre acesso? Quem pode ter essa ousadia de entrar no santuário? Aquele que crê que Jesus cumpriu o papel, né? Ele morreu por mim, pelo poder que ele tem, ele cumpriu a morte que cabia a mim. Ele pagou as minhas culpas. E ele abriu esse acesso, que ele fala no versículo 20. Ele fala, Jesus deu essa liberdade para nós, né, por meio da sua morte na cruz. E quem crê nessa morte, como uma morte expiatória, né, como Jesus tendo feito isso para remir a nós, então ele diz, Jesus abriu um caminho. E ele se refere a ele aqui no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então ele fala aqui de um novo e vivo caminho. Vamos voltar, né, a tentar que, quando ele diz aqui novo, não quer dizer alguma coisa que Deus inventou agora, certo? Mas ele está mostrando aqui a diferença entre a lei. De novo, ele está se referindo àquela coisa que ele vinha comparando entre o que era praticado na lei e o que é eficaz e que foi cumprido agora por meio de Jesus. Lembrando que como ele começa a carta, né? Dizendo que Deus nos falou muito, né? De muitas maneiras, por vários, né? Pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do Filho. Como é que ele falou por meio do Filho? Só pelo que Jesus falou? Não. Deus falou por meio do Filho, vindo o Filho e cumprindo tudo aquilo que os profetas diziam que iria acontecer.
Os profetas estavam o tempo todo falando, demonstrando, exortando que nós éramos pecadores e que necessitávamos de uma redenção através do Cordeiro, né? Através do Messias, aquele que Deus iria enviar. Pela fé nele é que nós seríamos salvos. Então, ele diz aqui, Jesus veio e cumpriu. Então, agora nós vemos isso como novo. A lei ficou velha, ultrapassada. Ela foi, né, já cumpriu seu papel. Agora, nós temos um novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Jesus nos deu. Ele nos abençoou com isso. Com esse acesso. Com esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo bem conhecido de todos, certo? Eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava falando desse acesso. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui não é novidade ou invenção dele. Ele está falando baseado naquilo que Jesus mesmo disse. Jesus se apresentou assim. Eu sou o caminho. E é nesse novo caminho, pelo sangue dele, pela morte dele, que nós temos acesso a Deus. Eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou lavado dos meus pecados e hoje eu posso estar na presença de Deus. Hoje eu posso me apresentar, eu sou um filho de Deus, sou um servo de Deus, tenho a confiança de que vou estar com Ele na eternidade, posso falar com Deus, orar, sabendo que Ele me ouve, sabendo que Ele cuida de mim. Tudo isso, por quê? Porque eu tenho o entendimento, a compreensão e a fé de que Jesus consagrou esse novo caminho para mim. De novo, né, ele faz aquela comparação aqui, ele fala que Jesus consagrou esse novo e vivo caminho, ainda no versículo 20, pelo véu. Aí ele explica, isto é, pela sua carne. O que era o véu? Ele está fazendo outra alusão ao tabernáculo. Lembram disso? Tinha lá um véu. O que era o véu? Não era um véuzinho transparente, era uma cortina. Tá? A palavra véu aqui é isso, alguma coisa que encobre. Era uma cortina muito bem trabalhada, né? Finamente elaborada, como Deus tinha ordenado. E ela fazia separação. Tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Deus se manifestava no lugar santíssimo. Era onde só o sumo sacerdote podia entrar. Ele está dizendo aqui, essa cortina, esse véu aqui foi rasgado. Jesus abriu. O que impedia que os outros sacerdotes entrassem lá, ou que qualquer pessoa entrasse na presença de Deus, era aquele véu, que era uma porta fechada para eles. Então, estava demonstrando que nós não tínhamos acesso direto a Deus. Agora, esse véu foi rasgado. E os evangelhos relatam para a gente que no momento em que Jesus morreu, de fato, Deus fez isso lá no templo, que era o tabernáculo agora construído em pedra, alvenaria. Deus fez com que o véu se rasgasse no templo. E para mostrar que foi obra de Deus, o véu se rasgou de cima a baixo, de cima para baixo, mostrando, veio do alto. Foi uma forma de Deus demonstrar, está cumprido isso. Mas o véu também era representativo. O que é que impedia? E agora não impede mais.
Então ele diz aqui, esse véu, na verdade, era símbolo, representação do próprio Cristo, pela sua carne. Uma vez que ele morreu, né, ele entregou sua carne, seu corpo, em sacrifício por nós, o véu foi rasgado. Então agora não tem mais separação. Jesus quebrou essa separação. E é por isso que ele pode dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas se é por mim, né, fica implícito na frase o quê? Se é por mim, você tem livre acesso ao Pai. É onde o autor diz, tenhamos ousadia para fazer isso. Nós temos essa ousadia, essa liberdade. Uma vez que Cristo morreu na cruz por nós, ele nos deu ele nos consagrou, né, nos deu essa oportunidade, porque ele abriu esse caminho. O versículo 21 diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote é Cristo. Né? Então, sabendo que ele é o nosso representante, ele entrou primeiro para que nós tenhamos essa liberdade. É interessante que na lei tinha o tabernáculo com o véu, tinha o cordeiro, tinha o sangue, tinha o sacerdote. Agora, o véu é Cristo, o sangue é de Cristo, né? O cordeiro é Cristo. O João até falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdote é Cristo. Ele é tudo. Todas as coisas estavam só representando ele, o que ele ia fazer. Então, nós devemos ter essa ousadia, sabendo que nós temos um grande representante, um grande sacerdote, o verdadeiro, que é Cristo. Então, hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque aquele que nos representa diante dele já adentrou e abriu a porta para nós, rasgou o véu, não há mais impedimento para isso. Mas, versículo 22, ele diz, como é que nós devemos nos achegar a Deus? Bom, primeiro nós vimos, é essencial que isso seja por meio do sangue de Jesus, versículo 19, amém? Ninguém sem a fé de que é pela morte de Jesus que ele é salvo e que ele tem acesso a Deus, ninguém tem essa liberdade. Então, não é de qualquer maneira, não é qualquer um. Primeira coisa, para se chegar a Deus, para estar na presença de Deus verdadeiramente, é isso. Lembra que o sacerdote não podia entrar na presença de Deus sem sangue. Era isso que ele estava mostrando. E aqui, então, nós vemos a implicação prática disso. Ninguém adentra a presença de Deus a não ser pela fé no Senhor Jesus como o seu sacerdote, o seu redentor, aquele que morreu por ele, né, por si. Mas ele diz no versículo 22 também, cheguemo-nos como? Com verdadeiro coração. Tá? Vamos ver um pouquinho aqui nessas coisas. O que é um verdadeiro coração? A gente liga muito o coração à nossa parte emocional, né? Quando se diz por aí, faça o que o seu coração manda. Cuidado, não faça isso não. Dizem isso, mas é porque, faça o que você está desejando, né? Siga os seus impulsos. Na cultura daquela época, o conceito era um pouquinho diferente. Tá? Não era só emoção. O coração, na verdade, na visão deles,
era onde residiam as vontades, a inteligência da pessoa. Né? Era o centro das vontades de alguém. Então aqui ele está falando não de um simples impulso emocional, mas com verdadeiro coração com um desejo sincero, uma intenção sincera de se achegar a Deus. Para cumprir aquilo que Deus realmente quer. Deus, Ele quer ser glorificado através das nossas vidas. E Ele faz jus a isso. Deus quer ser reconhecido como o autor da vida, como o soberano que nos deu o privilégio da vida, como aquele que exerceu misericórdia por nós. Lembrando que a Bíblia diz, né? Sendo nós ainda inimigos, né, de Deus, pelas nossas ofensas e pecados. Deus quer ser reconhecido como pelos seus atributos, né, pela sua misericórdia, pela sua graça. Ele faz jus a isso, não faz? Não tem pessoas assim que dizem, eu creio em Deus, mas ele vive de qualquer maneira. Ele só lembra de Deus na hora do aperto. Isso não é uma vida que glorifica a Deus. Tem muitas igrejas, né, que hoje estão aí, muita gente que está lá, nós vamos lá cultuar a Deus. Mas, na verdade, o coração dele não é sincero, ele não se achega a Deus com o coração verdadeiro. Porque ele vai lá com a intenção de ouvir ou de tocar uma boa música, ou de um convívio social. Ele não vai lá com o propósito de louvar a Deus. Irmãos, é importante que a gente se pergunte, nós nos achegamos hoje aqui com um verdadeiro coração? Um coração sincero diante de Deus? Nós viemos aqui para adorar a Deus? É isso que traz o crente para a igreja de verdade. Sabe? O que deve trazer? Ficam inventando um monte de modas para atrair, para fazer ficar agradável para a pessoa vir para a igreja, mas não é isso que tem que nos motivar. A motivação do crente é: eu quero me reunir com o povo de Deus, com pessoas que foram remidas por Ele, e eu quero louvar, eu quero ouvir da palavra dEle juntos, nós queremos engrandecer a Deus juntos. E no nosso dia a dia, isso se estende, porque nós não louvamos a Deus, nós não nos achegamos a Deus só na hora do culto. É no nosso dia a dia, com o nosso comportamento, o nosso testemunho, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se relaciona com as pessoas. Nosso viver engrandece a Deus, nós estamos vivendo para Deus. O que eu quero dizer, tem pessoas que ainda eles se preocupam em viver para Deus no domingo, ou alguns no sábado, né? Os sabatistas. Mas o resto da semana é meu. Entendeu? Será que isso é correto? Será que isso é um verdadeiro coração? Será que nós nos achegamos a Deus com um verdadeiro coração? Dessa maneira? Então, aqui,
nós somos exortados, tenhamos, sim, ousadia, nós temos essa liberdade. Cristo nos deu essa liberdade de estarmos na presença de Deus. Sabemos que temos livre acesso a Ele, mas façamos isso dessa maneira. A gente deve vir com sinceridade de propósitos, né? Um verdadeiro coração. Ele segue dizendo ainda no versículo 22, em inteira certeza de fé. Convicção. De verdade, eu creio, eu entendo e creio, confio naquilo que Cristo fez e naquilo que Ele me proporcionou. Então ele fala de sinceridade e fala aqui também de convicção. Nós devemos nos achegar a Deus convictos de que aquilo que Cristo operou é suficiente. Ele vai voltar a falar sobre isso ainda no restante aqui desse texto, até o versículo 24 que a gente leu. Então, com verdadeiro coração, ou seja, sinceridade de propósito, com inteira certeza de fé, ou seja, convicção, com confiança em Deus, na obra de Cristo, e também, nós vamos ver aqui, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, devemos apresentar a Deus em santificação. Ele está falando aqui de purificação. Um coração purificado, né, nossas mentes, lembrando do que significa aqui o coração, o centro das nossas vontades, dos nossos propósitos, tem que ser purificado. Como é que a gente purifica nossas vontades? Como? Pela palavra, a gente se encher da palavra, revestivos, né, do Espírito, enchei-vos, né, da palavra. A gente tem que ser alimentado por ela. E isso vai moldando nossas vontades, nossos propósitos, nossas intenções. Nós vamos entendendo aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Então, ele diz aqui, purifique seu coração. E quando ele fala aqui, o corpo lavado com água limpa, é que a gente tem que ser santificado por dentro e quando você se lava, o que acontece? Você está limpo por dentro? Não. A lavagem do corpo, ela traz uma purificação externa, não é? Então, ele está falando aqui, a gente tem que se apresentar a Deus em total santificação. Você já ouviu aquela coisa? O camarada anda no maior pecado, aí você repreende ele. Fala, só Deus conhece o meu coração. Não, eu estou fazendo isso de errado, tal, mas eu sou sincero, Deus sabe que eu sou, por dentro eu sou puro. Não é assim a coisa. Né? Ele fala isso como uma desculpa, como, não, eu estou agradando a Deus. Deus conhece meus propósitos. Não, Deus requer de nós, uma vez que nós nos achegamos por meio de Cristo, nós somos santificados. Nós temos um novo e vivo caminho para percorrer. Amém? Nós estamos entrando na presença de Deus, mas isso não é de qualquer jeito. Deus quer que nós vamos a Ele, buscando essa santificação interior e exterior. O crente deve ser santo por dentro e por fora. É um problema quando você começa uma santificação de fora para dentro. Né? Tem que começar de dentro para fora. Uma vez conversando com uma pessoa sobre
falsas profissões de fé, né? E essa pessoa me falou, olha, eu não entendo como é que alguém que estava na igreja, né, agora faz essas coisas. Olha, existe, né, um sério problema. Porque tem pessoas que acham bonito até uma vida cristã, e elas até querem ser como um crente, mas elas não passam por esse processo, esse passo de se achegar pelo sangue de Cristo. Elas querem chegar sem um arrependimento e sem a fé em Jesus. Eles querem simplesmente, e acham que vão conseguir, ter uma vida diferente. Eu vou me tornar santo. Eu vou me regenerar. Mas ele não consegue. A gente sabe que é difícil para nós termos uma vida santa, porque o pecado habita nesse corpo, né? Paulo mesmo falou isso. Olha, mas existe um processo, uma vez que Cristo está em nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos que nos alimentar e nós somos santificados no nosso coração, na nossa mente, e isso passa a se apresentar de maneira exterior na nossa vida. Nós passamos a externar aquela santidade interior para a nossa vida. É assim que nós devemos estar na presença de Deus. Amém? Buscando santidade, né? Em santificação interior, do coração, e com o corpo lavado com água limpa, uma purificação exterior também, o nosso proceder, nossa vida diária, nosso falar, nosso agir, que é reflexo daquilo que nós pensamos. Então ele diz, é assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus, e nós temos essa liberdade para fazer. Consequência da obra de Cristo, do nosso grande sacerdote. Nós devemos nos achegar com confiança nisso, com inteira certeza de fé, com santificação, com sinceridade. E por fim, ele diz aqui no versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Aquele que realmente creu em Cristo, que declarou essa fé, deve demonstrar isso diariamente. É isso que ele diz aqui, em reter firme essa confissão. Nós confessamos, eu creio em Cristo, eu tenho a certeza do meu perdão, da minha salvação. Então eu manifesto isso diariamente. Por que nós devemos ter essa confiança? Porque eu sou forte? Não. Porque fiel é o que prometeu. Quem foi que prometeu? Deus, né? Ele é fiel. Então, se nós confiamos na palavra dele, nós devemos andar confiados nisso. Jesus, eu declarei que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. Eu posso ter certeza disso, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. A nossa vida diária vai demonstrar isso. Outro dia eu falei, como é que você mesmo pode saber se você é um salvo ou não? Seus propósitos são realmente de agradar a Deus? Sua vida diária revela a presença de Deus, de Cristo nela? Você anda confiado nisso?
É a certeza que nós temos. Vem disso. Então, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Sabendo disso, a palavra em que nós cremos é a palavra de Deus, a promessa de Deus. Nós confiamos que o que ela revela é verdadeiro, que verdadeiramente Jesus era o único que poderia remir a gente do pecado e nos colocar na presença de Deus e nos assegurar isso eternamente. Nós confiamos nisso. Então não é pela minha perfeição, porque eu sou firme. Outro erro que tem no meio evangélico, né? Se eu perseverar até o fim, eu vou ser salvo. Uma má aplicação, uma deturpação de um versículo bíblico. Que está falando ali dos dias da grande tribulação. Então eles aplicam isso de uma maneira geral, fazendo com que a confiança de um crente seja depositada na sua própria perseverança. Está em mim. Bom, Jesus morreu para me salvar, mas eu vou ser salvo se eu for forte e fiel. Então ele deposita nele. Mas a palavra de Deus revela outra coisa. Foi Jesus quem me salvou. E é Ele quem governa a minha vida. Se eu realmente sou um salvo, eu sou dele. E quem me assegura isso é Deus. Quem assegura a salvação é Deus. Jesus disse, né, que o seu povo estava na sua mão e que ninguém podia arrebatar. Ninguém. Nem o diabo, nem outras pessoas e nem nós mesmos. Aquele que está na mão dele, ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar. Por quê? Porque Jesus cumpriu o seu papel sacerdotal por nós. Ele foi aquele que adentrou no santuário pelo poder do seu próprio sangue. Ele é aquele que se sacrificou por nós mesmos. E Deus nos assegurou assim que pela fé nisso nós temos eterna salvação. Então, retenhamos firmes a nossa confissão. Convictos, confiantes nisso, sabendo que quem prometeu isso foi Deus e que Deus é fiel nas suas promessas. Amém? Então, esse nosso trecho de hoje de Hebreus, do estudo, já é prático. Lembrando, nós devemos estar na presença de Deus, nós temos essa ousadia, essa liberdade. Saibamos fazer isso da maneira correta. Certo? E ele vai desenvolver isso em aspectos práticos da nossa vida aqui, coisas que nós devemos ter cuidado na nossa vida cristã, na nossa relação com Deus. Uma vez que Jesus nos deu essa condição, como é que nós devemos nos portar mediante isso daqui por diante? Nós vamos ver a necessidade da fé, o papel da fé na nossa vida, a prática, o cuidado na vida, na nossa relação com Deus, com a igreja, com os irmãos. O cuidado com nossa carne, nossa propensão ainda para pecar. Ok? Então vamos lá. Por hoje é isso. Vamos fazer uma oração?